Vamos dar início à primeira edição do Lideranças em Foco em 2025. Lideranças em Foco é um programa aqui, um podcast do Notícias de Franca, onde nós procuramos abordar temas de interesse da nossa comunidade, pessoas que se destacam com seu trabalho em prol de Franca, né? E hoje, com muita satisfação, nós estamos recebendo aqui a Priscila Sinter, que é professora regente da Rede Estadual de Ensino, e a Luciana Alves, que é mãe de um aluno autista. O tema que nós vamos tratar aqui é de muito interesse de toda a comunidade, mas principalmente de pais e mães e pessoas que têm na sua família alguma pessoa portadora de alguma deficiência, alguma necessidade especial, né, de um atendimento diferenciado. E o que a gente vai tratar aqui, o ponto central do nosso debate, é sobre uma decisão do governo do estado de São Paulo de terceirizar o trabalho dos professores auxiliares que hoje atendem essas crianças, esses jovens dentro da sala de aula, né? Hoje nós temos esse tipo de atendimento prestado para essas crianças e adolescentes com essas necessidades, para facilitar o seu trabalho e o seu aprendizado na sala de aula. Mas o governo do estado vem com uma proposta que vai de encontro, né? Aquela diferença do ao encontro e de encontro, né, professor? Vai de encontro, quer dizer, vai contrário a esse interesse, que é mudar essa posição de terceirizar esse serviço, passando o atendimento que hoje é feito por professores, né, de nível superior para profissionais de nível médio. Mas eu quero ouvir da professora Priscila, que vive esse cotidiano, que está acompanhando esse trabalho, né? Você falar um pouco, né, para as pessoas entenderem o que está acontecendo e qual é o problema que isso vai gerar. Bom dia Gilmar, obrigada aí pelo convite, né, de fazer parte desse podcast de extrema importância para nós, para a sociedade, para todo mundo entender um pouquinho, né, dessa questão que é séria, porque a gente acredita na educação pública e principalmente na educação especial. Então eu venho aqui, né, como parte, né, fazendo aqui, colocando para as pessoas entenderem um pouquinho sobre essa mudança que vai gerar vários transtornos, né, tanto na educação como para as famílias. Então, o nosso movimento ele inicia, na verdade, em outubro, quando a gente fica sabendo desse ato normativo de terceirização que o governo coloca. E então eu convido a mãe Luciana comigo, né, para fazer parte desse movimento, porque ela é mãe atípica. E aí a gente começa então a movimentar o nosso grupo, chamando as famílias, né, para entender essa questão. Porque o que acontece? O Estado ele diz o seguinte: olha, nós vamos oferecer agora para todas as crianças o profissional de apoio. Então, nós vamos aumentar o quadro. Não, ele não vai aumentar o quadro, ele vai diminuir. Porque ele vai fazer o que? Ele vai retirar os professores auxiliares e colocar um profissional de apoio a nível médio. Então, ele vai tirar o nível superior para colocar o nível médio. Como que essas pessoas vão conseguir acompanhar essas crianças em sala de aula? A gente sabe das dificuldades dessas crianças, que né, com os comportamentos rígidos que elas apresentam, o quanto é difícil essa inclusão, o quanto é difícil essa inserção, né, ali junto com as outras crianças, e a gente sabe que esse professor ele é essencial para fazer essa mediação, para colocar ele junto com essas outras crianças conosco, porque eles falam assim, olha, é obrigação do professor regente. É sim obrigação do professor regente adaptar o material, mas junto com o professor especializado, porque nós não temos somente um aluno na sala, nós temos de 40 a 44 alunos. Quer dizer, você convive ali com crianças ou adolescentes em situações especiais e ainda, claro, eles devem ficar dentro da sala de aula, ninguém quer segregação, é importante que eles estejam juntos, né? Isso já foi uma conquista, porque me parece que no passado não era bem assim, né? Aliás, se a gente for olhar o passado, tem muitas conquistas e todas as conquistas foram através de luta. Não é? Então, assim, mas hoje você pegar uma sala de aula com 40 alunos, na verdade essa sala tinha que ser, independente de ter uma criança ou um adolescente em situação especial, ela já tinha que ser com um número menor de alunos para poder garantir um aprendizado de qualidade. A gente sabe que os indicadores, nós estamos falando de estado de São Paulo, que é o estado mais rico da federação.
incomparável com outros estados que têm resultados melhores na educação do que o estado de São Paulo. Basta a gente olhar o Ceará, que hoje é um case, né, na área da educação. Não sei especificamente sobre essa questão, mas enfim, a gente está falando de um estado rico. Nós estamos no estado de São Paulo e a gente tem todo o direito de cobrar e de lutar por isso. Mas continua o seu raciocínio que eu acabei cortando. Exatamente. Então, assim, a gente sabe, né, que já é muita criança, né, dentro do espaço, que na verdade isso também é uma discussão que precisamos rever isso. E essas crianças são extremamente importantes. Então, esses professores são importantes para o quê? Inserir elas de verdade. E a gente sabe que é um progresso muito grande. Eu, como professora regente, né, acompanho... A professora regente, qual que é o papel dela? O professor regente, ele tem que adaptar o material para essa criança, porque a gente sabe das habilidades que são necessárias para ser trabalhadas dentro daquela série ano. O professor especializado, ele tem a pedagogia, né, as questões pedagógicas de como fazer o aluno aprender. Então, ele vai ter a metodologia, juntamente com a professora regente, ela vai trabalhar essas habilidades para o quê? Para que a criança possa aprender com facilitadores, para que ela possa entender aquele conteúdo da série ano, mas de uma forma facilitadora. Então, ela ajuda o professor regente a adaptar essas atividades. Não entendi. Ô, Luciana, aproveitando agora já passar para a Luciana, que é uma mãe de aluno autista, que você falou o nome mãe... Atípica. Mãe atípica, por quê? Porque ela tem na sua casa, né, uma criança, um adolescente que requer atenção especial, tanto lá dentro da casa, no seu convívio familiar, e principalmente na escola, que é onde a criança vai ter essa inserção social, onde ela vai poder interagir com outras crianças até para melhorar. E aí, Luciana, eu sei que você, como mãe, está talvez apreensiva, né, em relação, e representando aqui outras mães, mas gostaríamos de te ouvir também. Bom dia, Gilmar, eu também quero te agradecer pela oportunidade, tá? Sim, de fato, nós como mães, pais, né, de alunos da educação especial, nós estamos muito apreensivos, porque é um retrocesso muito grande essa proposta do governador de terceirização desses professores especializados. Nós acompanhamos no dia a dia o progresso dos nossos filhos, porque acompanhados por professores especializados. Como a professora Priscila disse, embora o professor regente é o professor de português, ou de química, ou de física, né, ou de qualquer outra matéria, ele é que faça a adaptação de material, quem é responsável para ver se essa adaptação atingiu a necessidade de cada aluno é o professor especializado. Então, eu estava pensando aqui, enquanto a Priscila falava, num caso da sala de aula do meu filho, né? Meu filho, André, tem 16 anos, ele está no 2º ano do ensino médio, lá na escola Professor Vicente Minicucci, né? Ele é autista, nível 1 de suporte, altas habilidades e é surdo-oralizado. E são 5 alunos autistas na sala dele. Surdo-oralizado, só para o pessoal entender, é um deficiente auditivo que fala. Né? Porque nós temos os deficientes auditivos que usam Libras, né? A linguagem de sinais. No caso do André, ele usa aparelhos auditivos e ele consegue se comunicar. Por isso que a gente fala um surdo-oralizado. Que consegue se comunicar. Isso. Assim, verbalmente, né? Então, na sala do André tem um aluno que fazia adaptação de material, um desses meninos da educação especial. E no ano passado, ele conseguiu acompanhar a sala. Quer dizer, o acompanhamento dessa professora especializada que fica com eles, a Alessandra, ajudou esse menino a conseguir acompanhar a turma. Acompanhar a turma, né? Sabe? Porque se você está com uma turma de crianças, com algumas crianças especiais ali dentro, né? É um nome correto mesmo. Cada hora a gente fica preocupado em falar um nome incorreto sobre, né, essas crianças, esses adolescentes. Mas eu vejo que é um desafio você, dentro da sala de aula, garantir que essa criança tenha o mesmo acompanhamento das outras crianças. No caso específico do seu filho, ele tem um nível mais elevado de QI, né? Um QI, ele está acima da média da sala de aula, que também você tem que fazer o trabalho para ele poder entrar em sintonia com toda a sala, né? Acredito, né? É isso então, mesmo. Fica claro a necessidade de alguém com capacidade técnica,
com formação profissional, porque não é um trabalho fácil. Ouvindo aqui, né? Eu uma vez, mas aí nem serve de base, que eu dei aula um período na Escola Técnica Industrial, mas era para nível médio, o curso técnico, então é bem diferente, não dá nem para comparar, né? Do que você pegar, por exemplo, uma sala de mesmo seja de nível médio ou de primeiro grau, com 35, 40 alunos dentro da sala de aula. Então o profissional tem que ser habilitado para fazer isso. O que a gente está observando aqui com a explicação de vocês é que, quer dizer, isso, se ocorrer, vai trazer um prejuízo para a qualidade do aprendizado dessas crianças e desses adolescentes. Exatamente. Não é isso, exatamente. Priscila? E assim, quero destacar, inclusive, que a gente tem que tomar muito cuidado com o que eles estão dizendo sobre essas trocas desses profissionais. Quero deixar aqui para as famílias, né, entenderem que o atendimento especializado e o professor do ensino colaborativo, eles são tão importantes quanto o professor especializado. A gente não faz troca por ninguém. A gente quer todos eles na unidade escolar. Por quê? Porque é assim o nosso auxílio, é assim a nossa ajuda. Essas crianças, elas precisam sim estar inseridas dentro dessas né, de todo o âmbito escolar. Então, assim, a gente necessita de todas essas pessoas ali dentro conosco, e todos sendo professores, porque eles têm a especialização adequada para trabalhar com essas crianças. Então, eles precisam estar sim presentes. Agora, não dá para falar que atendimento especializado vai fazer inclusão. Não podemos trocar isso. Porque, lembrando que o atendimento especializado são as nossas salas de recursos, que atende os nossos alunos em período contraturno. Né? Que não é na sala, na rede, na sala regular. Então, assim, ele não vai fazer inclusão. Ele vai atender como se fosse um reforço. E o professor do ensino colaborativo, ele vai alinhar as questões juntamente com os professores especializados para estar dentro da sala. Porque esse professor do ensino colaborativo, ele é um por escola. Então, para atender toda a demanda, como que esse professor vai se subdividir para ficar dentro da sala de aula com essas crianças? É impossível. Né? Então, a gente sabe que não dá. E tem outra questão. Me parece que estão falando que existem professores volantes. Então, cada hora ele está com uma criança, que também não dá para fazer essa questão. A gente não pode dividir as pessoas dessa forma, né? Então, a gente sabe que é uma garantia. E lembrando que esses professores auxiliares foram conquistados na justiça. Isso que eu ia perguntar, quer dizer, vocês têm um número em Franca de mais ou menos quanto que a gente teria aqui? De crianças aqui? Olha, assim, a gente sabe que são mais de 60 escolas pela diretoria. E assim, dentro de cada período, nós temos aí 10 crianças, mais ou menos, 8, sendo atendidas por ações judiciais. Hoje, eles já juntam essas crianças na mesma série, assim, quando é da mesma série e eles se matriculam, já tem o hábito, como a mãe citou, de atender mais de uma criança, né, esse professor, mas sendo um professor. A gente, né, não vai aceitar esse retrocesso relacionando esse professor como profissional, porque não é a mesma coisa. Isso tem que ficar muito claro. Antes de começar aqui a nossa entrevista, eu estava fazendo uma comparação. Seria a mesma coisa que você pegar, por exemplo, um médico, né, e substituir por um auxiliar de enfermagem. Quer dizer, o auxiliar tem o seu papel, tem o seu valor, mas tem determinadas questões que só o médico, né, ou a médica pode atuar. Mesma coisa nós estamos falando aqui de professor. Exatamente. O professor, ele tem que ter nível superior, ele tem que ter um curso de pedagogia ou de qualquer área relacionada à educação, quer dizer, ele foi preparado para aquilo. Então, vocês têm todo, claro, fica evidente isso, porque eu acredito que, por exemplo, talvez se o governador tivesse um filho nessa situação, provavelmente o governador, eu nem sei porque eu não conheço muito o governador, porque ele nem do estado de São Paulo né? Eu não conheço do passado dele, mas também não estamos aqui para discutir especificamente sobre isso. Mas eu estou só fazendo um comparativo, quer dizer, qualquer deputado, senador, ou qualquer um que ocupe um cargo público que tenha condições, vai querer o melhor para o seu filho, principalmente se estiver numa situação como essa, né? Então eu fico pensando assim, por que tomar uma medida numa coisa que já está funcionando e que pode melhorar? O estado de São Paulo é o estado que tem a maior arrecadação do país, né?
É um orçamento altíssimo, quer dizer, e isso não custa. Essa mudança vai gerar uma economia pequena e vai trazer um prejuízo grande nesse processo todo. E aí, né, eu queria ver, Priscila, por exemplo, diante dessa situação, vocês estão trabalhando, você também, Luciana, como é que vocês estão trabalhando com outras cidades? Porque isso depende de um movimento, é um movimento, né, no estado de São Paulo inteiro, para a gente articulou por meio dos grupos de WhatsApp, né, convidando outras pessoas a fazer parte, né, lançando alguns vídeos, convidando o pessoal a fazer parte desse movimento, e nós chegamos a 22 cidades. Então, assim, nós já fizemos em 7 cidades caminhadas em prol da educação especial. Então, essa é a nossa ideia, de levar a população, de levar essas informações, essa orientação sobre a importância da educação especial e de que a gente não vai aceitar esse retrocesso. Então, é por meio dessas caminhadas, dessas mobilizações, fizemos baixo-assinado, fizemos denúncias no Ministério Público. Então, isso está rodando em todo o estado. E vocês já acionaram a Assembleia Legislativa? Sim. Aqui em Franca, né, nós fizemos uso da tribuna por 2 vezes, da tribuna livre, e agora a gente está pensando em ir mesmo para São Paulo, mas na verdade no Ministério e na Defensoria, né, Lu? Nós estivemos... Não, mas eu estou dizendo a Assembleia Legislativa, Você fala lá, né? Os deputados estaduais. Porque sim. aqui em Franca nós temos 2 deputados estaduais. Sim. Tem a Graciela e tem o Guilherme Cortez. Eu acho que seria importante, né, aí uma sugestão para vocês, entrar em contato. Eu não tenho muito contato com a Graciela, mas o Guilherme, a gente já entrevistou ele aqui, mas eu acredito que ela também, por ser mãe e tal, eu acho que vocês devem acionar, porque a Assembleia Legislativa, ela é o espaço para a defesa do interesse da população do Estado de São Paulo, né? Então, por exemplo, muitas vezes a Câmara Municipal, é importante também ter esse debate dentro da Câmara Municipal, porque interfere na comunidade, mas eu acho que o Estado. Então, eu queria sugerir a vocês que procurassem esses deputados aqui de Franca, e eles, por exemplo, as outras cidades podem procurar os seus deputados também e ter uma manifestação da Assembleia Legislativa contrária a essa posição do governo. É uma somatória, estou dando como sugestão para vocês. A gente até já tem o apoio do deputado Guilherme Cortez, né? Ele tem nos apoiado nos movimentos, né? Sim. E o deputado Carlos Gianazzi também. Sim. Inclusive, nós fizemos uma reunião há poucos dias para ver, porque nós queremos levar esse movimento para a capital, né? A Bebel também está nos apoiando por meio da POESC, né? E o deputado Carlos Gianazzi compareceu a essa reunião, o deputado Guilherme mandou representante também, e nós estamos alinhando para isso. Inclusive, ele vai marcar, o deputado Carlos Gianazzi, vai marcar uma reunião com a Defensoria Pública de São Paulo e com o MP da capital também, responsável por tudo isso. Sim. E nós vamos comparecer, eu e a Priscila vamos a São Paulo, e junto com ele nós vamos conversar sobre isso, porque assim, Gilmar, tem uma coisa muito séria que está nos deixando como mães muito apreensivas, porque não é só a questão pedagógica. Um professor especializado, ele estuda o comportamento dos nossos filhos. Então, ele sabe como lidar com eles em sala de aula, numa crise, sabe, num momento de instabilidade, né? E uma pessoa do ensino médio não vai saber fazer isso. Então, é uma preocupação muito grande. É uma coisa muito difícil, porque nós, pais, temos que ir à justiça para reivindicar direitos que estão assegurados por lei e que o governador não cumpre. Você estava comentando do número de alunos, tem uma lei aprovada no estado de São Paulo que garante que sala que tenha um aluno da educação especial tem que ter no máximo 20 alunos em sala de aula. E isso não acontece. Na sala do meu filho, ano passado, tinha 44 alunos para 5 alunos especiais. Meu Deus. Então, assim, é uma quantidade imensa de alunos, isso atrapalha demais, especialmente o autista. Já tem os 45, mais o professor, mais o professor auxiliar. Você imagina um ambiente dentro da sala de aula.
Você que é professora deve saber muito bem. É insalubre, né? Além de tudo, é insalubre. É insalubre. Né? E eu vou te falar que os diretores, professores ainda tentam nos ajudar, ainda tentam ajudar essas crianças e adolescentes, sabe? O ambiente escolar na escola pública é um ambiente que quer fazer inclusão. Por isso que nós não vamos permitir esse retrocesso, essa precarização. Eu acho, viu, Luciana? Assim, a gente tem vários exemplos, não só nessa questão, mas em outras, que as pessoas que viveram o problema fizeram mudar a situação. Você pega, por exemplo, o caso da Maria da Penha, que é um outro assunto de combate à violência, a lei do feminicídio, transformar o assassinato de mulheres em feminicídio, foi por conta, ela sofreu as consequências, né, tudo, mas ela nunca abandonou a situação e ela, inclusive, depois foi homenageada um nome com a lei e tal, enfim, embora tem uns idiotas ainda aí que querem, né, retroceder em relação a esses ganhos, mas eu tenho uma frase que uma vez até um deputado falou para mim há muito tempo atrás, que a luta faz a lei, né? E na verdade é isso mesmo, porque a maioria das leis que nós temos no país, como é que foram? Por exemplo, a própria Lei Áurea, quanta luta teve para fazer a princesa Isabel assinar a Lei Áurea, não foi da noite para o dia. Várias, né, várias lutas, vários movimentos e assim pelo mundo afora. Então eu acho que é isso. Eu queria ver, Priscila e Luciana, se vocês querem mais algum, porque agora nós estamos chegando no final, né? Então falarem aí para as considerações finais de cada uma de vocês. Bom, eu vou deixar você terminar, então eu vou falar primeiro. Eu gostaria de dizer para os pais que não desanimem, né? A gente sabe que ser mãe atípica, pai atípico, não é uma missão fácil, né? A gente tem muitas demandas dos nossos filhos, mas a gente luta, eu sei disso, eu também sou, então assim, que vocês contem conosco, que se juntem a nós nessa luta para garantir uma educação de qualidade para os nossos filhos, para que amanhã eles possam ser inseridos na sociedade, no mercado de trabalho. E quero dizer para o nosso governador Tarcísio e para o secretário Feder, educação não é gasto, é investimento. Educação especial tem valor. Nossos filhos não são invisíveis. Então eu gostaria que vocês olhassem para eles, que vocês soubessem que nós vamos chegar até vocês. Nós, por enquanto, estamos em 22 cidades, mas nós começamos esse movimento aqui em Franca, a professora Priscila e eu, e nós vamos chegar até o governador. Ele vai ter que nos ouvir e vai ter que nos explicar por que um estado riquíssimo como São Paulo quer economizar numa coisa essencial como a educação especial. Muito bem. É isso mesmo, né? Eu acho que a Lu fechou aí com chave de ouro a nossa fala. A gente não vai parar, né? Enquanto a gente não tiver essa revogação do ato normativo e do decreto que o governador Tarcísio, juntamente com o FEDER, lançaram aí o ano passado, e a gente não vai permitir esse retrocesso na educação. Nós não queremos essa terceirização na educação especial. Sabemos que essa terceirização, ela precariza o trabalho e ela sucateia a educação pública e principalmente a educação especial. Então a gente não vai permitir. E nós não estamos falando só dos professores, nós estamos falando da sociedade civil, dos pais, das mães, nós estamos juntos. E agora a gente vai para a rua sim, e nós vamos chegar assim até você, até que vocês nos ouçam e percebam a importância dessa educação. A Lu fala uma coisa que é muito interessante, que eu acho muito importante. A educação pública, por mais falhas que tem, e por mais difícil que seja, com 40 e 45 alunos nas salas, nós temos excelência. Por quê? Porque nós trabalhamos com professores e professores especializados. Isso então, mesmo. A gente não vai permitir esse retrocesso. Olha, quanto importante, né, tudo isso que nós ouvimos aqui. E uma satisfação nesse primeiro programa de 2025 a gente trazer um tema como esse. E a preocupação e o apoio não deve ser só de quem tem essa necessidade, mas de toda a comunidade, não é? Porque nós estamos vivendo essa situação com um impacto especial nos pais e mães de crianças e adolescentes especiais, mas isso é uma luta de toda a sociedade. Hoje, você pode não ter essa situação na sua casa, mas amanhã pode ter um neto, pode ter alguém que vive esse problema. E isso é importante para a gente melhorar a qualidade da educação no município, no estado,
para garantir a inserção, né, a integração de todas essas crianças e adolescentes portadores de necessidades especiais. Então, acho que todo mundo tem claro que isso é uma bandeira que todos nós temos que levantar. Então, agradecemos, né, e esperamos que vocês tenham, que nós todos tenhamos sucesso, né, nessa empreitada e que haja essa mudança e que mantenha a situação atual de professores com nível superior atendendo. Nós não podemos permitir que haja esse retrocesso. Diminuir de professor para um técnico, né, de nível médio, até porque nós temos muitos professores e professoras aí à disposição para trabalhar. Exatamente. Nós temos que incentivar, inclusive o próprio governo federal, o governo Lula lançou um programa agora de apoio para incentivar, né, os alunos, os estudantes a optarem pela educação, né, que a gente sabe que não é fácil, né, mas enfim, esse tema é um tema que é de responsabilidade de todos nós e esperamos que todos tenhamos sucesso aí, que vocês possam um dia voltar aqui para falar, olha, a nossa luta valeu e nós conseguimos, a lei está mantida, claro que vai ter que ter aperfeiçoamento, tem uma série de coisas que a gente não vai conseguir resolver tudo da noite para o dia, mas é isso, muito obrigado e parabéns pela luta. Obrigada. Obrigada. Obrigada demais.